começando aqui, hoje, vencendo as batalhas diárias, falando sobre essa armadura de Deus, já é a terceira lição que estamos estudando. Vamos lá, então? A espada do Espírito, a única arma de ataque, é a palavra de Deus. Com ela podemos combater o bom combate, sujeitar-nos a Deus e vencer nossos inimigos, tanto os internos, que é o coração, desejos e pensamentos, como os externos, a miséria, as enfermidades, injustiças. O profeta Ezequiel declarou que a espada do Senhor cai como um raio, destruindo Satanás e todas as suas obras. Ela está reservada para matar o inimigo. Basta a ponta dela tocar no inimigo para que o coração dele desmaie e ele comece a tropeçar. Ó espada, une-te, vira-te para a direita, prepara-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. Ezequiel 21:16. De posse da palavra, podemos combater o mal que estiver à direita, à esquerda, ou para onde ela for lançada durante o combate em oração. Diga glória a Deus. Então nós temos uma arma poderosa, amém, pessoal? Que é a palavra de Deus. Esta arma que nós temos que usar sempre contra o inimigo. Vale a pena destacar que quando o Senhor Jesus enfrentou Satanás num embate assim crucial, que aquele momento era fundamental, foi quando o Espírito Santo levou ao deserto para ser tentado. Em todo o tempo ele usou essa arma, não foi? Está escrito. E de novo veio o mal e ele disse, está escrito. E por fim disse, vai-te Satanás, porque está escrito. Em todo o tempo ele usou a palavra de Deus. Ela é essa espada, é essa arma poderosa que vai nos dar a vitória contra o nosso inimigo, seja ele quem for. Então use esse inimigo, tanto contra esses problemas que às vezes nós temos interiormente, sejam com pensamentos, que a gente tem que sujeitar esses pensamentos à obediência à palavra de Deus, sejam sentimentos que são contrários à palavra de Deus, e com a palavra a gente luta contra eles, não aceito, eu sou de Deus, o Senhor Jesus é o Deus da minha vida, Satanás você dá o fora, está escrito, sede santo porque eu sou santo, não, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ou seja, você vai lembrando da palavra e enfrentando aquela situação que você estiver enfrentando no seu dia a dia, na sua luta, com a palavra que você enfrenta o inimigo. Não é sem ela. Ah, meu Deus, e agora? Ah, Jesus, não deixa acontecer. Não é isso. É você citar a palavra, usar a arma. Lembremos que quando Deus mandou Moisés tirar o povo do cativeiro do Egito e ele para em frente ao mar, com toda a nação de Israel, o mar estava à frente, bloqueando a passagem. Atrás vinha Faraó com seu exército. Moisés disse para Deus, Senhor, e agora o que eu faço? O Senhor perguntou para ele, cadê a vara que eu te dei? Senhor, está aqui. Ao Moisés Deus deu a vara. A nós ele nos deu a palavra. Ele nos deu o nome de Jesus. São armas que Deus nos concedeu e que nós precisamos fazer uso. E às vezes a gente chega diante de uma encurralada, de uma situação difícil, e a gente olha para aquela situação, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Cadê as armas que eu te dei? Cadê a palavra que eu te dei? Cadê o meu nome que eu dei para você usar? Use, enfrente o teu adversário, enfrente o teu inimigo. Amém? Então, às vezes a gente fica meio que acuado quando nos deparamos com um problema, mas não deveríamos ficar. Deveríamos estar preparados e com a palavra no coração e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o nome de Jesus, que é esse nome que é sobre todo nome, para a gente poder enfrentar os desafios, enfrentar os problemas e sair vitorioso deles. Sempre
usando as armas que Deus nos deu. Lembremos que a palavra descreve lá no livro de Coríntios 10, 4, que as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, essas armas de Deus são poderosas para destruir toda e qualquer obra do inimigo que, porventura, se levantar contra a nossa vida. Continuando, o segundo parágrafo. A palavra é a arma de combate poderosíssima. E a ordem é tomarmos posse dela. Ao meditarmos na palavra, o Espírito Santo faz com que ela vá além da mera letra e seja o poder de Deus neste mundo. Porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, quer dizer, tem lâmina para os dois lados, e penetra até a divisão da alma e espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, essa arma é poderosíssima, que é a palavra de Deus. Então, ela vai até aonde, humanamente falando, não conseguiríamos dividir: alma do espírito, juntas e medulas. Ela vai aonde o homem não consegue ir. Ela tem a capacidade de entrar no coração de uma pessoa e mudar aquela situação. Então, nós precisamos fazer uso dessa arma. O Espírito de Deus também faz com que ela encontre lugar em nosso coração e nos ajude a lembrar-nos nos ensinos quando mais precisamos. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembraria de todas as coisas ensinadas pelo Senhor, né? Toda palavra que nos abre o entendimento para o combate é preparada como um raio para executar o juízo de Deus numa causa. Somente a palavra de Deus é apta para cortar as intenções do maligno. Por isso, quando o diabo tentar você, faça como Jesus, declare as Escrituras e vença-o. Como está lá em Mateus 4, que você pode ler Jesus dizendo: está escrito Satanás, está escrito Satanás, está escrito Satanás. E venceu o demônio com as 3 tentativas que Satanás tentou vir contra ele, e ele citou a palavra e derrotou o inimigo. Amém? Então, quando vem uma tentação, lembre-se da palavra. E com a palavra enfrente aquela tentação. Quando vem uma doença, um sintoma de uma enfermidade, lembre-se da palavra. E com a palavra enfrente aquele sintoma de enfermidade. Quando vem o medo, lembre-se da palavra. E com a palavra enfrente aquele medo. Quando vem uma situação que você percebe risco, lembre-se da palavra e confesse-a com toda ousadia. Uma pessoa falava comigo que quando ele enfrentou esse problema de Covid, e ele seria entubado. E ele, na hora, lembrou-se de uma palavra que Deus tinha dado a ele, num momento difícil da sua vida, e a palavra que estava no coração dele, sempre nós temos aquela palavra que mais falou o nosso coração. Então, aquela palavra, ele lembrou-se daquela palavra antes de ser entubado. Que chegou a ser entubado ele. Ele lembrou-se daquela palavra, se firmou sobre ela: meu Deus, a tua palavra diz isso, e em o nome de Jesus, eu estou me entregando a ti agora, e o Senhor vai me permitir voltar, e voltar bem para a glória de Deus. Quem é essa pessoa, pastor? Tiago Pérez, o cantor. Lembrou-se daquela palavra que Deus deu a ele, foi entubado e voltou, e está aí para a glória de Deus novamente, aí servindo a Deus. E ele inclusive contou o testemunho dele chorando em lágrimas, contou no programa lá no Fala Amigo, outro dia atrás. E ele falando, né, o que aconteceu depois. Quando voltou, ele não conseguia falar, tinha dificuldade para falar. E aí, uma irmã da nossa igreja é fisioterapeuta, e ela foi fazer a fisioterapia com ele, para tentar ajudá-lo a falar. E falou para ele: pastor, lembre-se, o senhor é ministro de louvor.
O senhor tem que cantar. Solte a sua voz, comece a louvar a Deus. E ele não conseguia nem falar. Ele disse que ficou no quarto e começou a adorar a Deus. Daqui a pouco ele começou a cantar e o vozeirão dele soltou. E aí está cantando como está cantando hoje de novo. Até, enfim, voltou à vida normal. Mas foi uma batalha. E ele teve que se lembrar daquela palavra que Deus deu a ele. Então, quando você enfrenta um momento difícil, lembre-se da palavra. A Bíblia diz que nós sempre temos que trazer à memória o que nos dá esperança. Lembre-se da palavra, traga a palavra de Deus à sua memória. Recorde-se daquela palavra, você precisa ter a palavra no coração. Qual é aquela palavra que Deus fala com você, ou que Deus já falou muitas vezes ao seu coração? Qual é aquela mensagem, aquela palavra, aquele texto bíblico que mexe muito com você? Lembre-se dele, medite nele, esteja sempre armado, né? Entre aspas aí, com a palavra no coração, com aquela palavra revelada, porque quando você precisar, você vai desembaiar essa espada e vai botar o bicho para correr. Vai vencer esse mal, vai triunfar contra o teu adversário, mas sempre com a palavra no coração. Continuando, quando em todo tempo no Espírito, orando em todo tempo no Espírito. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos orar todo o tempo no Espírito. Como? Exercite a oração em línguas no Espírito, até sentir-se cheio da presença de Deus e vivificado na fé. Isso, aquela pessoa que já é batizada com o Espírito Santo. E quem não é? Busque. O Senhor Deus diz que quem busca, acha. Quem pede, recebe. Toda pessoa salva, convertida, tem o direito e o privilégio de poder ser cheio do Espírito Santo. E uma vez cheio do Espírito Santo, Deus pode lhe conceder o dom de línguas ou não. É um dom. Dentre outros, este é um deles. Então você pode ter o dom de línguas ou não. Mas ele diz que concede, com um propósito, a edificação do corpo de Cristo. Então, faça isso, busque até ser cheio do Espírito Santo, até ser cheio da presença de Deus. E uma vez cheio do Espírito, mantenha uma vida de oração, de comunhão com Deus. Assim, poderá estar em estado de vigilância espiritual, o que lhe permitirá estar ligado no Espírito. Ao simples toque do Espírito, você já estará pronto para guerrear em oração pela família na fé. Devemos orar sempre em línguas com a ajuda do Espírito Santo e principalmente antes de sermos surpreendidos por uma luta ou tentação. Então devemos estar ligados em Deus. Resumindo, mantenha uma vida de comunhão com o Pai. É necessário interceder não apenas por nós e nossa família, mas por todo o corpo de Cristo, pelos líderes espirituais, para que guiem o rebanho do Senhor. Nossa súplica e oração devem ser feitos no Espírito Santo, em línguas estranhas ou de acordo com o entendimento que Ele nos dá. E depois de orarmos, é importante vigiar no tocante ao que pedimos e perseverarmos, a fim de que o inimigo não nos roube a confiança e fé em Deus. Aquele que estiver continuamente em oração estará sempre como um soldado atento e vigilante com suas armas preparadas para o combate. É importante a gente destacar o seguinte, irmãos. Quando a gente vive uma vida de comunhão com Deus, ligada em Deus, uma vida no Espírito, e o que é andar no Espírito? É andar em comunhão com Deus. Isso não significa que você tem que andar pela rua orando o tempo inteiro, não significa que você tem que estar trabalhando, orando o tempo todo, não é isso. Mas quando você está naquela comunhão gostosa com Deus,
Você pode ir para o trabalho, e às vezes você vai orando, buscando a Deus, ou meditando na palavra. Quantas vezes eu ia para o trabalho com um livro na mão, dentro do ônibus, eu ia lendo. Quantas vezes, na hora do almoço, terminava o almoço, sentava lá num canto, esperando a minha hora de voltar a trabalhar, estava lá com o livro lendo. E aquilo me edificava muito, me abençoou muito. Foi fundamental para mim. Essas leituras desses livros que nós temos na igreja me ajudaram muito, me edificaram muito, me abriram muito o entendimento. Especialmente porque no começo eu tentava ler a Bíblia e não entendia. Então, para mim, muita coisa, na verdade, era tudo novidade. Então, os livros destrinchavam mensagens. O livro, esmiuçava, é como se eu tivesse uma carne já picadinha, eu não tinha quase que mastigar. Era quase que engolir só. E já estava tudo bem cortadinho, era só botar para dentro. Era um alimento que Deus estava me dando, e aqueles livros para mim foram fundamentais. Então eu pegava cada livro daquele, ia lendo, meditando nele, todos os dias estava lá lendo, e aquilo me ajudou muito. A mesma coisa, você que está iniciando na caminhada, ou até você que já é velho de igreja. Todos nós precisamos, a cada dia, ir se alimentando. Eu já li muito na minha vida, e eu não leio mais. É um engano. Por quê? Porque o tempo já passou, não adianta a gente viver do passado, a gente tem que viver do presente. Então a vida com Deus é hoje, a vida com Deus não é ontem. O que foi ontem já foi. Águas passadas já dizem por aí que não move moinho. Então já foi. Já foi de ontem, já foi de anteontem, já foi no mês passado, do ano passado, já foi do ano retrasado. Há 10 anos atrás eu lia muito. E hoje? 10 anos atrás, se você lia muito, hoje você já não tem mais nada. Então você precisa voltar a ler. É a mesma coisa. Você precisa viver uma vida de comunhão, de uma vida de constância na presença de Deus. Senão, a gente vai enfraquecendo, o conteúdo vai ficando cada vez menor, e chega um momento que você precisar, você vai buscar na bainha a sua espada, e você vai ver que não tem espada. Aí como é que você vai enfrentar o adversário? Sem essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Conclusão. Aquele que for determinado a tomar posse de toda a armadura de Deus, será capacitado a resistir no dia mau e ficará firme depois do combate. Toda a armadura, entretanto, só será 100% efetiva se cremos em tudo o que nos foi ensinado e revelado pelo Espírito Santo com base na Bíblia. Pode parecer impossível lembrar de tudo, mas o Espírito de Deus nos ajudará. Por isso devemos ler continuamente as Escrituras, fazendo estudos bíblicos ou anotações, como as que deixaremos de exemplo com base em Efésios, na primeira parte do livro, capítulo 1 e 3, na verdade, do estudo da apostila aqui que nós montamos. Paulo revela a nossa posição espiritual ao sermos salvos. Depois continua, no 4, 5, 6, isso no livro de Efésios, exortando sobre a santificação e prática dos ensinamentos bíblicos no tratamento com o próximo, família e sociedade. Por último, instrui sobre vestir a armadura de Deus. Ou seja, se não vivermos o que nos foi ensinado no capítulo 1 ao 6, faltarão peças da armadura. Bom, já ficamos com isso no coração. Nós temos uma espada, que é a palavra de Deus, e com essa espada enfrentemos o nosso adversário. Amém?